Bom, vamos lá. O cenário parece apocalíptico. Ele pode até vir se tornar a ser ao final dessa rodada. Mas, de qualquer forma, não morre hoje, tá? Não acaba hoje. O famoso não acabou não, hein? Não vai acabar hoje. Então, assim, esse vídeo aqui, cara, eu vou te passar todas as probabilidades do Fluminense se classificar para as oitavas de final da Libertadores. Não é tão fácil, mas também não é tão difícil quanto parece ser. Tá confuso, né? Vem comigo para essa tela aqui. Antes, deixa o like aí, se inscreva no canal e bora queimar os neurônios juntos aqui. Bom, primeira coisa que eu tô colocando aqui em cima para você é o regulamento da Libertadores 2026 que mudou, tá? É importante você saber isso aqui, porque isso aqui faz toda a diferença, tá? A partir de 2026, o confronto direto é o primeiro critério de desempate na fase de grupos da Copa Libertadores. A nova regra da Conmebol prioriza os resultados entre as equipes empatadas, substituindo o saldo de gols geral, que era utilizado anteriormente. Como é que era anteriormente? Duas equipes empatavam com o mesmo número de pontos. Saldo de gols. Não é assim no Campeonato Brasileiro? Não é assim? Não é o desempate? Mesmo número de pontos. Primeiro critério, saldo de gols. Na Libertadores, não. Na Libertadores é o confronto direto. Então, o que acontece? O Fluminense perdeu pro Bolívar por 2-0. É importante falar isso desde agora, porque há uma grande possibilidade do Fluminense terminar a fase de grupos empatado com o Bolívar. Empatado, com o mesmo número de pontos. E aí não vai ser o saldo de gols que vai fazer a diferença, e sim o confronto direto. Mas como assim, Dezão, o confronto direto? Eles ganharam da gente lá, a gente vai ter que ganhar deles no Maracanã. Exatamente. Então, é o critério número 1. Pontos no confronto direto. Maior número de pontos obtido nos jogos entre as equipes empatadas. Teoricamente, estaria 3-3. Eles ganharam da gente lá, a gente vai ganhar deles aqui. Número 2, segundo critério. Saldo de gols no confronto direto. Melhor saldo de gols nos confrontos diretos. Ou seja, eles ganharam de 2-0 da gente lá. Se acontecer um cenário apocalíptico hoje, do Fluminense perder e eles ganharem, o Fluminense tem uma obrigação: vencer o Bolívar por 3-0 no Maracanã, no mínimo. Mas vamos lá, deixa eu tentar ser mais direto aqui e colocar isso na prática para vocês. O que o Fluminense precisa? Qual o cenário ideal? O ideal é o Laguaira ganhar o jogo hoje e do Bolívar e a gente ganhar o nosso jogo hoje, né? Isso aqui seria o cenário perfeito, correto? Ficaria o Laguaira com 5, o Bolívar com 4 e o Fluminense com 4. Por que nós estamos atrás? Porque no critério de desempate aqui, que é o confronto direto, eles venceram a gente, ok? Esse aqui é o cenário perfeito. Isso aqui acontecendo, o Fluminense não depende mais de ninguém e nem de nada. O Fluminense venceria o Bolívar por 1-0 no último jogo, né? Por mais que o Laguaira vença aqui o Rivadavia, não muda nada, tá? A gente venceria o Laguaira na última rodada e o Bolívar poderia até vencer aqui também, que não mudaria absolutamente nada. O Fluminense, inclusive, viraria líder do grupo. Mas aí eu tô botando o Rivadavia perdendo 3 jogos seguidos, né? Pode acontecer? Pode. Esse aqui é o melhor cenário possível. O Fluminense se classificaria em primeiro lugar. Deixa eu ver se desconfigurou aqui. Desconfigurou, não. Vamos lá. Um outro cenário muito possível hoje, que seria o ideal também pra gente, tá? O Laguaira ganhar do Bolívar e o Fluminense pelo menos empatar com o Rivadavia. Ó, 1-1. O Fluminense vai para dar 2, o Bolívar fica com 4, porque perdeu. O Laguaira vai a 5, o Rivadavia vai a 10. André, por que esse é o cenário ideal? Porque o Fluminense vai pegar Bolívar e Laguaira no Maracanã. Bastava uma vitória simples. Ó, 1-0. Vamos botar aqui, Laguaira empata com o Rivadavia. E na última rodada a gente vence o Laguaira por 1-0 no Maracanã. E que o Bolívar vença aqui o Rivadavia na Argentina, não tem problema nenhum. O Fluminense classificaria em segundo. Por quê? Porque teria um ponto a mais, tá? Então, o Bolívar perdendo hoje e a gente empatando, cara, é por isso que eu falo que parece que o cenário é apocalíptico, mas ele não é tanto assim.
o Bolívar perdendo hoje pro Laguária, que não é nada de outro mundo, afinal de contas o Laguária ia vencer o Bolívar na altitude de La Paz, se não fosse o goleirinho deles entregando um gol pro Bolívar. Não sei se você lembra, né? O goleiro botou a bola no chão assim e não sabia que o atacante do Bolívar estava atrás. O cara deu a volta no goleiro, pegou a bola e fez o gol. Então, assim, nesse cenário do Bolívar perdendo, basta o Fluminense não perder pro Rivadavia. Que ele vai depender de 2 vitórias simples no Maracanã. 1-0, 1-0. Acabou, tá? Vamos aqui a um outro cenário possível também, que são os 2 jogos terminando empatados, né? Laguária 1-1, Fluminense 1-1 com o Rivadavia. E aí, Dezão? E aí que, nesse caso aqui, existem 2 cenários possíveis. Bom, o Fluminense teria que vencer o Bolívar por pelo menos 2 gols de diferença. Teria que meter pelo menos 2-0. No mínimo. No mínimo, tá? Digamos que o Laguaira aqui... É porque eu não consigo ver esse time da Venezuela ganhando do Rivadavia, tá? Então, eu vou colocar aqui 1-1, vai. Não faz muita diferença. E aí, no último jogo, pessoal, iria pro saldo de gols, tá? Aí, no último jogo, iria pro saldo de gols. O Bolívar, ele não poderia vencer o Rivadavia. Não poderia vencer. O empate do Bolívar com o Rivadavia, basta o Fluminense vencer aqui por 1-0. A gente se classifica. Dezão, se o Bolívar ganhar do Rivadavia, aí a gente precisaria tirar 1 gol a mais de diferença no saldo. O Fluminense teria que vencer o Laguária por um placar maior do que o Bolívar vai vencer o Rivadavia. O Rivadavia. Tá bom? Esse é o cenário dando empate hoje. Porra, Dezão, e o pior cenário possível? Cara, eu já fiz essa conta aqui tantas vezes que eu não acho que eu botei nesse vídeo aqui o pior cenário possível, não, né? Depois eu vou rever. Eu acho que não. Porque eu já fiz tanta conta aqui pra tentar simplificar pra vocês. Pior cenário possível. Bolívar hoje vence o Laguária na Venezuela. Putz. E o Rivadavia vença o Fluminense na Argentina. Vai ser o caos, né? Virtualmente eliminado, acabou, adeus. Não. Acabou, adeus, não. Na 5ª rodada, aí sim, o Fluminense teria obrigação aqui de vencer eles por 3-0. Aqui, independente do que aconteça, tá? E na última rodada, a gente teria que vencer o Laguária no Maracanã por 1-0 que seja. E o Bolívar não poderia pontuar contra o Rivadavia. Não poderia pontuar. Porque se eles empatarem aqui, eles vão a 8 pontos, passa a gente. Eles teriam que perder pro Rivadavia. E aí, 7 pontos, 7 pontos. O Fluminense, naquele critério de marcar mais gols no adversário, como você tá vendo aqui em cima, ó. Tá vendo? Saldo de gols no confronto direto. O Fluminense teria marcado 3 gols neles e eles somente 2 na gente. E aí a gente passaria por esse critério de desempate, que é o primeiro. Primeiro é o pontos no confronto direto. 3-3. Saldo de gols no confronto direto. A gente teria metido 3 gols neles e eles somente 2 na gente. Mas eles teriam que perder pro Rivadavia na altitude de La Paz. Rivadavia já classificado. A gente sabendo como a Conmebol quer os times brasileiros fora da competição, porque não aguentam mais times brasileiros vencendo a competição. Vocês acham que isso aqui é possível de acontecer? O time argentino vencer o time boliviano lá em La Paz? Eu acho difícil, tá? Eu acho difícil. Então, assim, pra você ficar tranquilo, eu acho que o melhor cenário pra gente, o melhor cenário hoje, claro, é vitória, né? Ganhando o seu jogo. Mas seria o Laguaira vencer o Bolívar e a gente, pelo menos, Jesus, empatar com o Rivadavia hoje. Não é possível, cara, que o Fluminense só vai conseguir empatar hoje. Empate, derrota. A gente fica com 2, eles têm 4. A gente ganha deles, vai a 5, ultrapassa eles. Ganha do Laguaira, vai a 8, tá classificado. Então, assim, pessoal, ao mesmo tempo que a situação tá preocupante, você olhando em resultados totalmente possíveis de acontecer, dá pra ver que não é tão desesperador assim, né? Agora, é claro, se o Fluminense perder hoje e o Bolívar ganhar, você joga no Maracanã com a obrigação de vencer por 3 gols, 3-0, pelo menos,
E vai ter que ganhar do Laguaira no Maracanã. Ou seja, o Fluminense tem que ganhar os seus 2 jogos. E torcer pro Bolívar perder do Rivadavia na Argentina. É impossível? Não. Mas complica muito o cenário. Complica bastante. O que eu quero te dizer é, a situação não tá tão ruim quanto parece. Em caso de derrota do time boliviano, um empatezinho hoje, coloca o Fluminense de 2 vitórias simples, 1-0, 1-0, para se classificar para as oitavas da competição. Tá bom? Então fica tranquilo. A partir das 19 horas a gente vai estar junto aqui para poder secar o Bolívar. Que cenário, né? Como diria meu amigo Vilela, cenário devastador. Vamos ter que secar o Bolívar contra o Laguaira da Venezuela. Olha que tragédia. E depois, às 21h30, o nosso jogo. Beleza? Espero você aqui, então, a partir das 19 horas, aqui no canal Sentimento Tricolor. Fiquem com Deus, forte abraço, saudações tricolores e vence o Fluminense hoje, vence o Laguaira hoje. Meu Deus do céu! Vence hoje, amanhã sempre, tamo junto, valeu.